Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafa, professor de Bio aqui do estúdio. E eu sou Larissa, professora de Matemática. E eu, Érico, professor de Geografia. Nós viemos aqui falar um pouquinho para vocês sobre febre amarela e o desastre de Mariana. Um assunto bastante atual que eu tenho certeza que você vai curtir. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo, vem com a gente, solta a vinheta. Para a gente poder falar de Mariana, é importante entender o que são barragens. Basicamente, quando a gente fala de barragens, a gente está pensando em estruturas para conter alguma coisa. Por exemplo, a gente pode usar barragens para armazenar água, como acontecem com as represas. Pode ser usada, por exemplo, para a gente conseguir eliminar rejeitos, por exemplo, rejeitos de mineração, e criar tanques para fazer essa acumulação, ou até para geração de energia, como no caso das hidrelétricas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em barragens feitas com concreto, que são, por exemplo, as barragens que são feitas para hidrelétricas. Ou, então, barragens que são usadas como estruturas apenas de contenção ou dissipação de material, que vão usar, por exemplo, argilas, brita e outros materiais, porque os objetivos não são tão complexos quanto da geração de energia. Então, cada tipo de barragem vai ter um tipo de técnica de construção diferente. Para a gente não romper o raciocínio, vamos falar então especificamente da barragem, do rompimento dessa barragem de Mariana, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Aliás, a barragem que rompeu especificamente foi uma barragem chamada Fundão, num distrito chamado Bento Rodrigues, no município de Mariana. Aliás, para isso eu vou mostrar para vocês a imagem desse distrito no município de Minas Gerais, aí numa cidade chamada Mariana. Vou até pedir para a gente ampliar este mapa. Vocês estão vendo aí que essa região está, inclusive, em um pedaço de Minas chamado de quadrilátero ferrífero, que abriga importantes cidades de mineração, que, aliás, é uma das principais atividades econômicas do estado das Minas Gerais. E agora também já aproveito para emendar duas imagens. A primeira imagem com o antes do rompimento da barragem, com uma situação diferente do que acontece nessa segunda imagem com o depois, onde nós vamos ver aí, ao longo principalmente do Rio Doce, um assoreamento, um acúmulo de materiais ao longo deste rio e, claro, as consequências para as populações e para os ecossistemas locais. Eu vou aproveitar e chamar uma imagem desta barragem. Então vocês vão ver aí a imagem desta barragem pertencente à companhia chamada Samarco, uma companhia que pertence, entre outras empresas, à Vale do Rio Doce, a BHP Billiton, e que controla não só essa, mas várias barragens no estado. E um dos processos que se discute, nessas outras imagens que vocês vão ver, tem um pouco a ver com as técnicas chamadas de alteamento, porque é um jeito de você fazer com que essas barragens aguentem diferentes volumes de material lançado dependendo das necessidades. Mas esse processo de alteamento precisa ser constantemente monitorado. E o que acabou circulando depois na imprensa e sendo análise até de alguns estudos posteriores é de que esse processo de alteamento não tinha o nível de monitoramento adequado, o que gerou muito debate, né, e que pode ter suscitado o acidente. E um outro detalhe importante, para a gente não deixar passar, está associado aos danos ambientais causados por este acidente. Por quê? A partir do rompimento da barragem e do lançamento de material, os principais danos ambientais que a gente foi observando, além da própria erosão e do assoreamento do rio e das suas margens, que lançou o material em grande volume, também tem a ver com o aumento da turbidez das águas, o que acabou prejudicando os ecossistemas aquáticos locais, também danos ligados à destruição das comunidades próximas a essa mineradora e, claro, uma série de outras alterações que foram se observando algum tempo depois, como, por exemplo, no próprio Rio Doce, até a sua foz no Oceano Atlântico, né? Mudando a cor da água, mudando as características locais, entre outras coisas. Para falar com mais propriedade sobre febre amarela, vou chamar ele que vem zunindo para falar com nós. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre febre amarela agora. Pois é pessoal, o agente etiológico, quem causa a febre amarela, é um vírus. Um vírus que tem sua cápsula proteica, tem o seu material genético, mas também apresenta um envelope proteico, por isso incluído na família Flaviviridae, ou um flavivírus, da família que tem um envelope proteico. Além disso, ele é um arbovírus, ou seja, transmitido por um vetor artrópode, que é um carinha muito bem do conhecido. É esse aí, ó, é o Aedes aegypti. A Aedes aegypti também é transmissor artrópode, um mosquito, um inseto, 3 patinhas e com essa coloração bastante característica de preto e branco, e ele também é um transmissor da febre amarela. Ou seja, estamos associando a um arbovírus um vetor artrópode,
que também é transmissor de zika, chikungunya e dengue. Segundo a história da origem da febre amarela, pessoal, ela veio trazida lá da África, provavelmente pelos navios negreiros. E essa doença que veio chegando às Américas é um pouco diferente do que a gente vê nas localidades aqui do Brasil e da originária que a gente tem também lá na África. Sabe por quê? Vou explicar agora com este ciclo que está aí na tela. O ciclo que a gente encontra lá na África, pessoal, é transmitido pelo Aedes em um ciclo que a gente chama de urbano. Ou seja, o vírus da febre amarela trafega entre o Aedes aegypti e o homenzinho em área urbana. Agora, quando a gente fala aqui no Brasil ou nas Américas, esse surto que nós tivemos da febre amarela não foi em centro urbano. Ele foi ligado principalmente às áreas próximas às áreas silvestres, ou seja, principalmente transmitido pelos gêneros Haemagogos e Sabetes, não o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ainda está focado em áreas silvestres, e esse ciclo só trafega pessoas que estão próximas de áreas silvestres, e é por isso que nós temos como reservatório principal os macaquinhos. Os macaquinhos, portanto, deixando muito claro isso, não são os que transmitem a doença, e sim são reservatórios também acometidos pela febre amarela. Então, que fique muito claro, amem os macaquinhos, não os matem. Vinculado à febre amarela, a gente ainda tem um monte de informação estatística. Mas quem é melhor para falar isso do que minha queridíssima Lari? Lari, olá. Ajuda a gente? Ajuda. E aí você se pergunta o que a matemática tem a ver com isso. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre gráficos, sobre como que vocês fazem uma leitura caso apareçam desses tipos de gráficos para vocês e alguma dessas provas aí que vocês vão fazer no final do ano. Então, o primeiro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês fala um pouquinho sobre a explosão da doença no Brasil. E a ideia desse gráfico aí, então, é um gráfico que, embora tenham algumas imagens, ele é um gráfico que a gente chama de gráfico de segmentos. Por que ele é um gráfico de segmentos, Larissa? Porque ele é composto aí por vários tracinhos. Vocês veem aí que, ligando esses dados estão sendo ligados por traços, por pedaços de reta que a gente chama de segmentos de reta. Observem que no eixo horizontal, o gráfico informa a data, o ano que os casos ocorreram. No eixo vertical, mesmo que não apareça para vocês claramente, o gráfico informa a quantidade de casos. Então, a leitura de um gráfico desse, o principal objetivo de alguma reportagem mostrar para vocês um gráfico de segmento é para conseguir analisar crescimentos e decrescimentos. Então, a gente consegue acompanhar por esse gráfico a evolução da doença. Em que momento aumentou o número de casos, em que momento diminuiu o número de casos e se esse aumento foi maior ou menor em determinados anos. Então, a gente vê aí uma explosão nesse final de 40 para 907 casos. Então, o objetivo de um gráfico desse é informar justamente para vocês aumentos e decréscimos em relação a anos anteriores. Esse segundo gráfico que eu apresento para vocês são gráficos de barras duplas, uma barra aí grudadinha com a outra, que vai dar duas informações diferentes para vocês. É um gráfico com dados do Ministério da Saúde, eu coloquei em destaque aí a região sudeste. E aí ele apresenta para vocês nos estados do Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo, a quantidade de casos confirmados. Então, uma das barras, ela indica para vocês quantidade de casos confirmados, e a segunda barrinha, que fica coladinha aí, ela informa para vocês a quantidade de óbitos que teve em cada estado. O que a gente consegue analisar a partir de um gráfico de barras, ele informa para vocês pontualmente a quantidade de casos e pontualmente a quantidade de óbitos. Nesse caso que nós temos as barras grudadinhas aí, pode aparecer para vocês perguntas sobre porcentagem. Então, por exemplo, qual é a porcentagem de óbitos dos casos confirmados no estado de São Paulo, por exemplo. E aí vocês vão lá fazer uma proporção, nesse caso aqui é mais ou menos aí em torno de 25%. Ou pode pedir para vocês uma comparação. Então, qual é a porcentagem em cada um dos estados em relação à quantidade de casos confirmados e óbitos? Qual deles teve a maior porcentagem de óbitos? Então, o gráfico de barras, ele tem como objetivo informar para vocês os valores reais. E aí, para falar um pouquinho mais sobre a expansão dessa doença aí, voltamos ao nosso amigo Érico. Ah, não podemos descartar nem a matemática. Nesse mapa que vocês estão vendo aqui do lado, nós estamos percebendo aí no estado do Rio de Janeiro o número de casos de febre amarela ao longo do ano de 2018.
E esse mapa é importante porque, além de apresentar círculos concêntricos que vão mostrar para a gente quantidades de casos, então quanto maior o círculo, maior a quantidade de casos, também é importante destacar um pouco a respeito da expansão de doenças como a febre amarela em áreas urbanas, porque ela também está associada a fatores como o crescimento urbano desordenado. Por exemplo, o desmatamento de grandes áreas para projetos habitacionais, ocupações residenciais recentes que vão invadindo esses ambientes, acabam alterando de forma dramática os ecossistemas. Por exemplo, alterando o curso e a qualidade das águas, provocando poluição e contaminação, alterando as características dos ecossistemas locais e, claro, tudo isso em conjunto com a expansão de atividades humanas que também acaba acontecendo em outros meios, como em áreas rurais, nas quais a expansão descontrolada, o desmatamento, a silvicultura e outras atividades também podem provocar alterações dramáticas. Toda essa explicação pode ter te deixado meio incômodo, febril, amarelado, então vamos falar dos sintomas, com o meu amigo Rafa, que está aqui para explicar. E segurando o riso, eu vou falar de sintomas. Entendendo um pouco mais o que causa no nosso organismo, a gente tem que ver as áreas de principais sintomas que a gente tem quando acometidos pela febre amarela. Lembrando, o cara que está em ciclo urbano lá na África pegou do Aedes, o cara que está aqui no Brasil pegou do Sabetes ou Hemagogos perto da área silvestre, mas os sintomas são os mesmos. Dor de cabeça, principal sintoma ligado a um sintoma febril. E no rosto a gente também percebe uma coisa meio amarelada. Pois é, a icterícia é o que caracteriza o nome, febre amarela. Então, além de um estágio febril, o cara está mais amarelado. E a icterícia causa um problema que é um monte de bilirrubina, um complexo após rompimentos de hemácias no organismo. Essa bilirrubina fica em concentrações muito altas no nosso organismo, o que causa essa amarelada na cara. E se eu estou falando que essa bilirrubina está em excesso, é porque ela não está sendo degradada. Função do fígado. O fígado também é acometido na febre amarela. Por isso que lesões hepáticas e complicações ligadas a esse órgão também estão inclusos nos sintomas. E não só o fígado, mas os rins também são acometidos, dando insuficiência renal. E olha só, o coração. Insuficiência cardíaca também é um sintoma muito ligado à febre amarela. E, obviamente, isso pode ser letal. Visto que as complicações são bastante graves, é muito importante ressaltar a importância das vacinas. A vacina, seja ela integral, ou seja, a dose total, seja ela fracionada, a dose um pouquinho mais diluída, é importante como uma medida preventiva para que você não tenha a febre amarela. Ou seja, a exposição a antígenos muito parecidos aí com a da unidade viral para que você impeça essa doença de entrar no seu organismo. E relacionado às vacinas, a gente ainda tem um pouquinho mais de interpretação gráfica. E é por isso que vem do nosso portal a Lari novamente. Por favor, nos ajude mais uma vez. Vamos ver mais um gráfico? E esse gráfico aí que eu vou mostrar para vocês é um gráfico que a gente chama de pictórico. O gráfico pictórico, ele transmite as informações com desenhos. Aqui ele tem meio uma cara de tabela, porque vocês veem aí é como se a gente tivesse linhas e colunas. O mais legal desse gráfico é que quando a gente olha aí para essas injeçõezinhas, né, que estão relacionadas à vacina, ele mostra pra gente o fracionamento dessas vacinas. Então olha aí para essas injeções, vocês veem que as quantidades elas estão diminuindo? Claro que tem uma legenda para deixar específico pra gente se está sendo relacionado à vacina integral ou então as frações aí 1/3, 1/10. Reparem que essa fração aí indicada 1:1 significa a fração total, significa a vacina integral. Olhando para esse gráfico aí, a gente pode tirar diversas conclusões a respeito do fracionamento da vacina. E um dos mais importantes em relação a isso é que esses dois primeiros fracionamentos, então 1:1 é a total, 1/3 e 1/10, esses dois fracionamentos aí, eles protegem praticamente igual a vacina integral. Então o legal desse gráfico aí é que dá para uma questão aí abordar diversos assuntos com vocês, inclusive a eficácia da vacina, sendo a integral quanto a fracionada. Então a gente tem que ter esse olhar principalmente para as injeçõezinhas. O mais importante é a gente conseguir entender que eventos como o rompimento de uma barragem, como é o caso de Mariana, acaba cometendo inúmeros impactos ambientais, inclusive desencadeando casos como o de febre amarela. O desastre de Mariana teve que afastar várias pessoas próximas às áreas silvestres, tendo mais contato com hemagogos e sabetes, os vetores da doença, e, portanto, aumento do número de casos dessa doença viral. E é claro que vários dados estatísticos foram feitos em cima disso. Esperamos que vocês tenham gostado. E tchau, pessoal! Até mais, gente!
Estude.